Olá, meus amigos. Nós estamos dando continuidade, então, ao estudo do Livro dos Espíritos. Nessa etapa final que nós chegamos da primeira parte, quando nós vamos trabalhando, então, ainda das causas primárias, do início mesmo desse alicerce tão necessário para a compreensão de todo o resto, de todo o restante da obra que nós vamos ainda percorrer. Quando nós adentramos aqui nesse finalzinho da questão 71 à questão 75, nós vamos percebendo Kardec já nos lançando um olhar nessa transição. Depois de olharmos as questões básicas, no sentido essencial das coisas, de firmarmos os nossos pés no alicerce seguro, lembrando sempre que a base racional do edifício precisa ser essa inteligência suprema, e é sobre isso que nós trabalhamos até aqui. Nessa parte que Kardec quer de fato nos mostrar o que é que nos dá segurança para a compreensão das questões espirituais. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, e é importante que a gente traga essa lembrança e traga essa reflexão sobre tudo que nós abordamos até aqui, para que façamos essa transição da primeira parte para a segunda de uma forma muito tranquila, no entendimento de que as bases, o alicerce necessário sobre a criação de tudo, nós já tivemos. Então, quando nós vamos avançando um pouquinho, nós estamos na primeira parte, das causas primárias, e aí nós temos esses capítulos que nós já trabalhamos. E vale a pena a nossa lembrança aqui, porque no primeiro capítulo nós falamos sobre Deus. Deus no entendimento da inteligência suprema, governando tudo e a todos. Deus, digamos assim, no topo de tudo. Ele, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Causa, ou seja, todas as consequências, todo o desenrolar de qualquer coisa vem de Deus. Deus acima de tudo. No capítulo 2, quando nós vamos estudar os elementos gerais, ali nós entendemos mais precisamente como funciona o mecanismo de construção divina, aonde os espíritos apresentaram então para Kardec dois elementos essenciais dos elementos gerais do universo: o espírito e a matéria. Tudo vem do princípio espiritual e do princípio material, construídos por Deus ou fornecidos por Deus, que é desses dois elementos que todo o resto será então derivado. Lembrando que aquilo que não é matéria é espírito. Se quisermos inverter, o que não é espírito é matéria. Falamos inclusive que muitas coisas que nós imaginamos não ver, por exemplo, o ar, é material. Os fluidos do universo, material. Então, nós temos um princípio espiritual ou princípio inteligente e nós temos um princípio material. Quando nós chegamos no terceiro capítulo, Kardec vai trazer para nós, então, um olhar sobre a criação do universo, a criação dos seres vivos, desde o ambiente micro até o ambiente macro. Falou para nós também sobre como funciona o povoamento de um planeta, por exemplo. De quantos milhões de anos nós já existíamos seres humanos, ainda na condição homo, espalhando em diversas áreas
do planeta a partir do momento em que o planeta forneceu condições para esses germes de vida começarem a se manifestar. Se nós falamos sobre tudo isso, olhamos também para os outros planetas no entendimento de que há uma pluralidade de mundos habitados, da mesma forma que há pluralidade de raças no mundo em que nós estamos, mas vindos todos de um único tronco, um tronco espiritual. E que com o passar do tempo, com a evolução, com o preparo, nós, seres espirituais, na condição humana, teríamos um corpo desenvolvido, formado pelos mesmos elementos encontrados na Terra, para que o espírito pudesse se manifestar e ter a sua experiência. Tá bom, temos então um corpo material, temos um espírito, mas como que esse espírito tem vida? Como que o corpo se movimenta, uma vez que há objetos que não se movimentam? Nós olhamos a cadeira, olhamos a mesa, não se movimenta. Então Kardec adentra para nós no capítulo que vai trabalhar o fluido vital, que é referente ao que fornece vida, referente ao primeiro entendimento dos seres vivos, mas depois diferenciando o que seria um ser orgânico dos seres inorgânicos, trazendo para nós um referencial sobre o princípio vital. Vital, aquilo que fornece então a vida, o impulso que dá a vida. Se nós temos vida, há corpos com vida e há corpos sem vida. Os corpos sem vida, Kardec trabalha para nós como sendo seres inorgânicos, sem atividade, sem vida. E ele trouxe para nós, inclusive, exemplos como os minerais, a água, o ar, seres inorgânicos. Mas depois ele falou sobre os seres orgânicos, que têm vida, que têm condição de nascer, crescer, reproduzir, morrer, e eles mesmos produzir ali a reprodução. E aí traz como exemplo as plantas, os animais e os homens, nós. Diferenciando aqui os 4 reinos que nós conhecemos: mineral, vegetal, animal e hominal. Mas que na doutrina espírita nós trabalhamos como 3. Porque seriam os minerais, os vegetais e os animais. Porque lembra-se que na escola a gente aprendia animal racional ou irracional. Então nós, seres humanos, também somos classificados ainda no quadro de animais. Então, nesse ponto específico do estudo, Kardec está nos preparando já para distanciar um pouquinho desse olhar do mundo material, do sentido mineral, e olharmos um tanto quanto mais esse processo que nós chamamos de vida. Tanto que ele aborda para nós no item 2 a vida e a morte. E ele vai explicar como que nós ganhamos vida ou a perdemos, quando vai falar do fluido vital como sendo esse combustível para que de fato nós consigamos nos movimentar. E que ele só é possível quando esse fluido vital, retirado do fluido cósmico universal, ele está em contato com a matéria, e quem mantém o fluido vital agindo no corpo são o próprio funcionamento adequado dos órgãos, sendo que ele é espalhado ou coordenado ao corpo através do perispírito. Perispírito quem faz a divisão do fluido cósmico universal. Perispírito que está exercendo a vontade ou o direcionamento do espírito para o princípio inteligente.
Então nós chegamos até aqui para estudar hoje o que Kardec traz como entendimento de inteligência e instinto. Porque nós ainda temos muitas dificuldades. O que Kardec deseja desse ponto para frente é refinar um tanto quanto mais o entendimento da união do princípio material com o princípio espiritual. Se nós preferirmos, do princípio material com o princípio inteligente, porque princípio espiritual e inteligente é a mesma coisa. Então Kardec agora começa já a nos preparar ao entendimento da diferença do exim para o exão. Começa a trazer a base final para nós adentrarmos o entendimento do mundo espiritual quanto um processo de encarnar e desencarnar, o mundo dos espíritos, que é o que nós vamos trabalhar na segunda parte. Por isso, nessa parte, ele trata sobre a existência da inteligência e do instinto. Como isso funciona no homem e nos outros seres da criação. Não somente no homem, porque há inteligência numa planta, há instinto numa planta, há inteligência no animal, há instinto no animal. Então Kardec começa já trazendo para nós aqui momentos de reflexão. E aí, como sempre nós fazemos, quando a gente lança o título que Kardec nos traz, nós refletimos um pouquinho sobre o que significa, né? E quando a gente trabalha pelo item da inteligência, o que seria uma inteligência? Seria a capacidade ou seria a faculdade que nós temos de conseguir conhecer as coisas, de compreender, de aprender as coisas, de resolver conflitos, de resolver problemas, de sair de situações complexas, de planejar o futuro, de planejar a nossa movimentação, de criar estratégias. Isso é a faculdade da inteligência. Diferente de quando nós vamos olhar para o instinto, que o instinto é um impulso, é essa força interior que faz a gente executar de forma inconsciente algumas atividades necessárias. De forma inconsciente. Por isso nós vamos ter a inteligência totalmente consciente, talvez não da sua ligação com a lei divina, mas o movimento consciente vindo da inteligência e um movimento inconsciente, automático, quase que mecânico, vindo do instinto. Então é sobre esses pontos que nós vamos tentar compreender o que os espíritos nos trouxeram. Porque será que em algum momento eu deixo o instinto e sigo com a inteligência? Será que em algum momento a inteligência enfraquece o instinto? Então nós vamos entrando agora, primeiramente, na questão 71, que Kardec abre as perguntas, inicialmente sobre a inteligência. Então Kardec busca compreender nessa pergunta, da questão 71 e 72, Kardec busca compreender qual é a fonte, qual é a origem, da onde vem a inteligência. Ele começa questionando sobre a inteligência. Então, a primeira pergunta aqui na 71, Kardec vai colocar: a inteligência é atributo do princípio vital? Então, olha a pergunta. A inteligência é uma qualidade do princípio vital? Princípio vital é o princípio que dá vida ao corpo orgânico, que dá movimento, que anima o corpo. Então está falando, olha, a inteligência é uma qualidade desse princípio que traz vida ao corpo, uma vez que todo ser vivo está vivo, ele já é inteligente, pelo simples fato de viver, porque se eu tenho fluido vital, se eu tenho vida, eu estou vivendo.
o simples fato de eu viver, eu já tenho inteligência? A inteligência, ela é retirada do princípio vital? Seria isso então? Quem fornece a inteligência é o princípio vital? E aí os espíritos vão responder para Kardec então. Não. Ou seja, não. Explicação clara. Ou seja, não vem do princípio vital. E olha o que mais eles vão responder então. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Então quer dizer que pode haver vida e sem vida e com vida não ter então inteligência. Eu posso ter vida e não ter condição de raciocínio. São o que os espíritos estão dizendo. Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Os espíritos estão dizendo, olha, uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra em relação à origem, certo? Então, a inteligência e a matéria, eles estão distintos, eles são independentes quanto à sua origem, que é o que Kardec perguntou, quanto à sua fonte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Então, um corpo pode viver sem a inteligência. Ainda bem, porque se assim o fosse, quando nós desencarnássemos, por exemplo, ao desagregar o nosso corpo, lembra que na formação do nosso corpo vai pegando os elementos necessários, a mãe vai se alimentando, o organismo vai recolhendo os elementos, os nutrientes e vai fazendo a formação do corpo do bebê. E quando nós desencarnamos, é um processo contrário. Na decomposição, esses elementos vão retornando então ao solo na sua condição como elementos anteriores, né? Primários. Então imagina que na desagregação também desagregaria a nossa inteligência. Que bom que a inteligência não está ligada ao corpo físico. Uma coisa independe da outra. E os espíritos continuam respondendo então para Kardec. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, ou seja, da matéria, pode manifestar-se. O espírito, para poder se manifestar, precisa do corpo físico. Precisa ter um corpo físico com os órgãos estabelecidos em harmonia, em união, para que o fluido vital dê condição, então, da inteligência se manifestar. Aqui ele está diferenciando os homens e os animais das plantas. É isso que ele está trabalhando para a gente. E eles continuam. Necessário é que o espírito, ou o espírito com E minúsculo, é necessário, então, que o espírito, que é o princípio inteligente, se una à matéria animalizada para que esta possa expressar inteligência, certo? Então, nós vamos lembrar que o princípio vital é material, que é uma modificação do fluido cósmico universal, enquanto o espírito, é o princípio espiritual. Não tem nada a ver a inteligência com o corpo físico, não tem nada a ver a inteligência com o princípio vital, que o princípio vital, sendo modificação do fluido cósmico universal, é material. Só que nós já tínhamos estudado sobre isso e que muitas vezes nós não vamos conseguindo unir tudo. E nesse finalmente Kardec vai dando então as mãos, as informações, e nós vamos recordando, porque na questão 23, olha o que nós já tínhamos falado, que é quando nós trabalhamos o espírito e matéria, né? Que é espírito? E aí os espíritos responderam para Kardec, o princípio inteligente do universo. Então fica muito claro para a gente aqui que a inteligência é um atributo do espírito, que faz parte do espírito, não do fluido vital, nem das questões materiais
uma vez que o fluido vital é material. Então, o princípio inteligente do universo vem do Espírito, é um atributo do Espírito. E tem uma outra questão dando continuidade que vai nos trazer esse ponto de vista. Ó. Na questão 25 do Livro dos Espíritos, o Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa? O Espírito, princípio espiritual, ele vem como propriedade da matéria ou está independente? Como ele coloca, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar. Uma consequência, então. E os espíritos vão responder, são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessário para que se possa expressar inteligência. Nós não somos materiais, mas é preciso da matéria para que o espírito possa expressar a sua inteligência. Então nós já tínhamos falado sobre inteligência lá atrás. Percebe como é importante trazer esse estudo assim, que vamos voltando, porque passa batido essas informações. E Kardec vai trazer um comentário para nós que vai nos falar um tanto quanto mais ao olhar dessa inteligência e aonde nós a encontramos, diferenciando então entre os reinos, né? Olha que interessante. A inteligência é uma faculdade. O que é faculdade? É uma capacidade de se desenvolver. A inteligência é uma faculdade especial. É especial. Então não são todos os seres que têm. É especial. Peculiar, ou seja, exclusiva a algumas dessas classes de seres orgânicos. Não todos. Porque o vegetal, a planta, por exemplo, não tem. Ah, Leonardo, mas o animal tem? Calma lá. Nós vamos precisar caminhar até o fim para entender um pouco. Muitas vezes vai ficar confundindo essa inteligência porque existe uma inteligência no animal rudimentar, diferente da inteligência na condição hominal. Mas há, e nós vamos explicando. Então Kardec aqui está dizendo, olha, a inteligência é uma faculdade especial, exclusiva a algumas classes de seres orgânicos. As plantas não. E lidar com o pensamento. Então eu preciso pensar, a vontade de atuar, a consciência da sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, ele está dizendo que a inteligência está nesses seres que buscam, através do pensamento, através da vontade, atuar de forma consciente, ainda que no estado mínimo, sobre aquilo que ele está fazendo, a sua própria necessidade. Percebemos? Há uma diferença. E Kardec vai separando para nós, então, ó. Podem distinguir-se assim os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade, sem inteligência, que são os corpos brutos. Aqui nós estamos falando das pedras e do ar. Segundo, os seres animados, que não pensam, que formados de matérias e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Quem são esses? As plantas, dotados de vitalidade, de vida. A planta vive e depois ela morre, não é? E terceiro, os seres animados pensantes, que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá faculdade de pensar. Faculdade, capacidade de pensar. O animal e o homem. Vamos devagar, eu sei que fica difícil a gente pensar que o homem pensa, tudo bem. Agora o animal pensa, calma, nós vamos chegando lá, né? Vamos devagarzinho.
Estudar a doutrina espírita, às vezes, é ter mais paciência para não querer e buscar a verdade sem entender as bases anteriores. Então é melhor a gente pensar que o animal pensa. Tudo bem? Então Kardec separou, muito bem separado para nós, os seres, e colocou a diferença para nós. Primeiro, segundo, terceiro. Colocando então o olhar, que é o que nós caminharemos daqui para frente, sobre a diferença do instinto e da inteligência no homem e no animal propriamente dito. Então, quando a gente avança na questão 72, olha Kardec está perguntando, qual é a fonte da inteligência? Qual é a origem, né, da inteligência? Quem fornece a inteligência? Então, vamos lembrar, gente, que a gente sempre tem uma causa anterior. Quem nos dá a inteligência? É isso que ele está falando, não é? E os espíritos vão dizendo para Kardec, ó a resposta simples que eles deram. Já o dissemos, a inteligência universal. Inteligência universal. O que é uma inteligência universal? Que não é algo material, que não é algo fisiológico, que não é algo físico. É uma inteligência do universo, que se aplica a tudo, que se aplica a todos, universal. Quem é a inteligência suprema do universo? Deus. Vem então da inteligência suprema. Ué, mas quando Deus cria os dois elementos, ele cria o princípio inteligente, o princípio material apenas, ele não criou a inteligência. Porque no princípio espiritual, no princípio inteligente, já há inteligência. A se manifestar ou a não se manifestar. A não se manifestar em alguns seres orgânicos, a se manifestar de outra forma entre os seres orgânicos. Mas a inteligência vem do princípio inteligente, que vem da inteligência suprema, a inteligência universal, que é o que ele apresenta para nós. Então vamos voltar a uma questão que nós já trabalhamos quando nós falamos de Deus, da prova da sua existência, que é a questão 9. Olha o que os espíritos responderam, mas mais precisamente ao comentário de Kardec, que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Então há uma inteligência superior a todas as inteligências? Os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, o orgulho é que impede a gente de buscar sempre a causa de tudo nessa inteligência superior a tudo, nessa causa primeira. Ele está falando para nós que tudo vem de Deus. Olha a obra, e olhando a obra a gente vai compreender. Tudo que não é obra do homem é obra acima do homem. E Kardec então segue no comentário. Do poder de uma inteligência, ó a inteligência aí, do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Então, eu consigo criar alguma coisa que a natureza é quem cria? Não. Então, há uma inteligência capaz de criar aquilo que eu não consigo criar. Percebe? Há algo acima. Qualquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária, aquela inteligência superior
é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Ou seja, conversávamos ainda com um colega em que ele falava sobre o arquiteto do universo. Nós falávamos de Deus, ele falava de universo, de arquiteto do universo. Aí nós falávamos de Deus, daqui a pouquinho ele voltava com o arquiteto do universo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Seja lá o nome que você queira dar. Se você entende, né, que há um ser superior, né, uma inteligência superior, uma causa superior, dê o nome que quiser. Né? Tá tudo bem. Então, se a gente entende isso, que há inteligências, há prodígios que o homem não consegue realizar, alguém realizou. A não ser que a gente volte na ignorância de imaginar o acaso. Mas aí não tem nem como a gente imaginar algo assim. Olhando, observando, analisando, o acaso dos acontecimentos seria ilógico, né? A não ser que a gente, pelo próprio orgulho, como os espíritos colocam, não imagine nada acima de nós, não é? Mas eu trouxe uma outra questão, que é a questão 606, para a gente entender um pouquinho esse olhar entre o homem e o animal, não é? Então, olha só o que Kardec pergunta na questão 606. Quando trabalhado sobre os 3 reinos, aí ele diferencia o animal do homem. Olha a pergunta: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Da onde eles retiram então esse princípio inteligente? O animal, do elemento inteligente do universo, do mesmo local que os homens. Então é um princípio único. Tanto que Kardec pergunta agora na questão A, então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e do animal? Vem do mesmo princípio? Lógico, o princípio espiritual, o princípio inteligente, vem de Deus, os elementos do universo. E os espíritos vão responder para Kardec, sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então, olha, sem dúvida, o princípio é o mesmo. Porém, para essa inteligência chegar à condição, né, hominal, ela passa por uma elaboração diferente da que está nos animais, por exemplo. É o que eu coloco, passou por uma elaboração que se coloca acima da que existe no animal. Por isso que o homem sempre será acima do animal. Nós não fomos pedra, nós não fomos planta, nós não fomos animal. Tudo bem? Então está colocando aqui. Mais para frente a gente trabalha isso. Então, seguindo na questão 72A, voltando então à questão 72A. Poder-se-ia dizer então que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como tira e assimila o princípio vital, o princípio da vida material. Então, quando nós vamos encarnar, nós ganhamos, não é isso, né, gente? Mas vamos aqui trazer uma analogia bonita. Nós ganhamos um potinho de bateria, não é? Com combustível. Aí a gente vai lá, retira do universo, princípio vital, vindo de modificações do fluido cósmico universal, e é esse fluido vital que para nós a gente usa. E aí, conforme a gente vai passando o tempo das atividades, esse fluido vital, né, ele se retorna de novo à grande massa. Tudo bem, nós já estudamos sobre isso. Ele está perguntando, a inteligência também é assim? Funciona da mesma maneira? É semelhante à maneira como o fluido vital opera? Está espalhado por aí. Aí eu vou encarnar. Aí eles dão para a gente um potinho. Toma um pouquinho de inteligência. Vai aí. Será que é isso? Não, né, gente? Não. Então, olha a resposta que os espíritos vão dar para Kardec. Isso não passa de simples comparação. Porém,
inexata. Ou seja, não está certa. Ainda bem, né, gente? Ufa! Ufa! Ainda bem que não é isso. Porque se a gente concordasse com os espíritos, nós estaríamos afirmando um pouquinho do panteísmo ou do todo universal. Que a gente sai de um grande oceano, todo mundo, uma gotinha do oceano, vivemos a vida, quando morremos volta a gotinha para o recipiente lá. Então toda a inteligência desenvolvida pelo espírito, o aprendizado, tudo, se perderia, porque voltaria ao todo, não é? E o panteísmo, então, fica pior, porque já imaginou a gente pensar que nós somos um pedacinho de Deus? E sendo um pedacinho de Deus, a gente é tão imperfeito. Então, Deus é imperfeito. A gente precisa de progresso ainda, íntimo, pessoal. Então, Deus também precisaria de progresso individual. Então, fica difícil a gente conceber uma ideia dessa aos dias de hoje, né? Então, é o que os espíritos vão colocar. Não, ufa, ainda bem, que alívio, né? Que tranquilidade, saber que a inteligência não é assim que funciona, não é? Porque a inteligência é uma faculdade, uma capacidade própria de cada ser. Opa! Então, há uma individualidade aqui de cada ser. A inteligência é uma faculdade ou uma capacidade própria de cada ser. A minha inteligência é minha inteligência. Ela vai seguir o caminho junto com o espírito, certo? Não é o espírito, mas vai seguir junto com o espírito. Lembra na questão 23, 25, certo? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada espírito e constitui a sua individualidade moral. Opa! Aqui o espírito deu uma resposta que já vai facilitar o entendimento ou a diferença entre a inteligência do homem e do animal. Porque vai dizer que constitui a sua individualidade. Tudo certo. Moral. Há seres que têm moral, há seres que não têm moral. O animal tem moral? Primeiro, então, precisamos retornar à questão 629 do Livro dos Espíritos. O que é moral? É a regra do bem proceder, de conseguir distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem só é feliz quando dela se aproxima, ou só é infeliz quando dela se afasta, não é? O homem. A moral é uma condição do homem, é uma capacidade de entender entre o bem e o mal. Então a gente pensa assim, o animal tem moral? Não. Então a inteligência, como nós estamos pensando, na condição de raciocinar, de elaborar, de planejar, não, o animal não tem esse tipo de inteligência. Tanto que ele ataca, ele come, o semelhante, ele ataca o homem, mas no fundo ele nem sabe se aquilo é certo, se aquilo é errado, não tem nem como, né? É o instinto agindo ali, agindo justamente pelo estado de conservação. Lembra que o instinto é esse impulso que leva a agir para que vivamos então tendo o que nos é necessário. E aí os espíritos finalizam aqui na resposta então, né? Ademais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta por enquanto é desse número. Por enquanto. Então os Espíritos deixam claro, olha, lembra que lá atrás eles já tinham nos dito que nos falta sentido, e nos faltando sentido, muitas coisas nós ainda não conseguimos entender ou compreender. Uma dessas é justamente essa, como funciona esse processo, tanto de armazenagem da inteligência, de assimilação da inteligência, mas que é individual. Vocês ainda não entendem, mas é individual. Nós vamos falar ainda sobre perispírito, sobre corpo mental, corpo espiritual. Então, tudo isso vai servindo para depois a gente compreender um pouco melhor. Com as informações aqui que temos hoje, base de conhecimento, não nos é possível
É o que eles estão dizendo. Tem coisas que vocês não conseguem penetrar. É mais fácil ficar o entendimento geral, por enquanto, do que tentar penetrar em uma condição que depois é difícil de sair, porque não vai ter resposta. Tanto que a gente volta na questão 74 e mais uma vez nós vamos trazer ao pensamento, ainda quando Kardec abordou espírito e matéria. Então a pergunta é: o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo, uma qualidade essencial do espírito, mas não é o espírito. Tudo bem? É uma qualidade do espírito, mas não é o espírito. Não vamos confundir as duas coisas. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum. Tanto o espírito quanto a inteligência está no princípio espiritual. Uma e outra se confundem no mesmo princípio inteligente, princípio espiritual, de sorte que para vós são a mesma coisa. Para nós é mais fácil pensar que é a mesma coisa, que a inteligência está no espírito, mas não vem do espírito. Mas é mais fácil pensar que vem, né? É pensar que é a mesma coisa, que é o espírito que é inteligente. Não é, mas é. Pensa assim que é melhor. É o que eles estão dizendo para nós. Não é? Então, seguindo a questão 73, a partir de agora, Kardec vai questionar sobre o instinto. Tentar entender um pouquinho melhor, então, o que é o instinto. Esse impulso inconsciente que age independente da nossa razão. Não é? Então, daqui até o fim, Kardec vai tentar compreensão sobre o instinto. Então, o instinto independe da inteligência? O instinto e a inteligência são totalmente diferentes um do outro? E sendo diferentes, haverá um limite? O instinto caminha até aqui e depois ele segue sem o instinto pela inteligência, pela condição de razão? Né? Uma coisa está ligada com a outra, não está? Será que é? Né? Então, são esses pontos que Kardec começa a perguntar. O instinto independe da inteligência ou depende da inteligência? Precisamente não, porque o instinto é uma espécie, ou seja, um tipo de inteligência. Então, nem sempre eles vão estar independentes um do outro, porque instinto é um tipo de inteligência. Mas aí complicou, poxa. Mas é porque o instinto é uma inteligência que depois nós vamos ver que Kardec vai trazer, que é uma inteligência rudimentar. Quando eu penso na ideia do rudimentar, é algo que não se desenvolveu por completo, que não teve o seu desenrolar por completo. Esse olhar rudimentar é algo superficial, é uma casquinha, é uma inteligência superficial. Tanto que os espíritos respondem agora, é uma inteligência sem raciocínio, ou seja, que não faz uso da razão, que não entende as coisas como funcionam como um todo. Vem do princípio inteligente, sim, o instinto, mas não tem a capacidade de raciocinar. Ela é muito superficial, diferente de nós humanos, que temos a inteligência capaz de raciocinar. Porque por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Todos os seres. É pelo instinto que nós vamos conseguir receber ou ter o que nos é necessário. Só que a gente está aqui pensando em necessário as coisas do mundo. E o que é necessário para que o princípio vital exista? Vida. Então, o instinto é ele responsável pela manutenção da nossa vida, do que nos é necessário. É ele que nos dá o alerta do que precisamos ou do que não precisamos. Então, todos os seres vivos, todos, possuem instinto. Mas nem todos possuem inteligência. Certo?
A plantinha tem instinto? Tem inteligência? Não. O animal tem instinto? Tem inteligência? Rudimentar. O homem tem instinto? Tem. Tem inteligência? Tem. Elaborada, com condições de planejar, de raciocinar. Nós vamos trabalhar tudo isso no decorrer daqui, tá? Então, Kardec lança uma outra pergunta aos espíritos. Pode estabelecer, então, uma linha que separa o instinto da inteligência? Isso é, precisar aonde um acaba e o outro começa, Onde um acaba e começa a outra? É uma pergunta importante. Onde termina a ação do instinto e onde começa a ação da inteligência? Quando é um que está agindo, quando é outro que está agindo? Será que a gente consegue ter esse entendimento? É como estabelecer essa linha divisória de ação? E os espíritos então vão responder para Kardec, não é possível. Por que não? E os próprios espíritos vão responder por que não. Porque muitas vezes um e o outro se confundem. Colocamos na conta do instinto muitas coisas que fazemos de mal. Será que é isso mesmo? Então, muitas vezes, essas duas ações da inteligência e do instinto, elas se confundem. E eles seguem. Mas muito bem, se podem, ou seja, se quiserem, porque se não quiser também não, Então, muito bem, se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, se a gente quiser, olhando os atos, nós vamos conseguir distinguir o que vem do instinto do que vem da inteligência. O instinto comanda a ação, é instantâneo e comanda. A inteligência não. Ela para, raciocina, ainda que muito rápido, escolhe, ou seja, tem um livre-arbítrio, olha para o futuro. Uma comanda, a outra é comandada. Uma é livre, a outra é presa, não é? Então, olha só, quando a gente vai buscar lá na Gênesis, justamente no entendimento do bem e do mal, no bem e no mal, que é o divisor moral, como nós já falamos, lá Kardec traz para nós um olhar sobre o instinto e a inteligência. E fica muito claro para nós aqui a diferença de um para o outro. O que existe apenas até o animal e o que o homem ganha mais de condição. Certo? Então, vamos ver aqui o que ele traz para nós. O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, olha só, é uma força oculta que solicita, que pede, que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo como meta a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e se fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. É assim que a planta trepadeira se enrosca em tudo aquilo, em torno daquilo que lhe serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto, então agora ele passou do geral para o animal. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos,
que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. Tudo isso, o instinto agindo no animal. No homem, só em começo da vida o instinto domina com exclusividade. Com exclusividade domina. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que se toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. É legal que Kardec agora chega no homem, ele divide, né, entre a criança e o adulto, né? No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como o movimento espontâneo para abrir para evitar um risco. Então, uma ameaça, né? Um movimento espontâneo para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para modelar o brilho da luz e também o abrir maquinal da boca para respirar. Ou seja, tudo isso que nós trouxemos quanto ao instinto são necessários à necessidade da vida. Sem isso nós não temos vida, gente. Certo? Então, continuamos aqui ainda na Gênese, no item 12, do bem e do mal. A inteligência se revela por atos voluntários. Então, a inteligência, como que se revela? Por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É a inteligência que faz nós ficarmos observando as oportunidades melhores para agir. Certo? De acordo com a oportunidade. É incontestável a inteligência, um atributo exclusivo da alma. A alma é o espírito que está encarnado, né? Ou seja, aquele espírito que encarna e desencarna a condição humana. Todo ato maquinal é instinto. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligência. Um é livre, o outro não é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Então a inteligência pode errar, diferente do instinto. E seguindo no texto aqui, aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Então, se a gente estava pensando onde acaba um para começar o outro, os espíritos já estão dizendo aqui, Kardec traz essa observação. Não, um e o outro vai agir sempre juntos, combinados. Não vai terminar um para começar outro, certo? No caminhar, por exemplo, então vamos pensar quando a gente anda, né? Caminha. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. Então, quando ele precisa acelerar o passo, aumentar a velocidade, reduzir a velocidade, desviar de um buraco, tudo isso ele precisa pensar. A impulsão involuntária do movimento é o ato inteligente, ou seja, planejado. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades são atos da inteligência. Então vamos lá, o homem ele planeja. O animal, quando está comendo a presa, e a presa vai tentando sair, ele vai ali com a sua inteligência tentando segurar e tudo mais, ele não está num ato mecânico de só mastigar. Não, tem uma inteligência momentânea apenas.
para auxiliar na sua necessidade. É disso que nós falamos de inteligência rudimentar, certo? Para aquele momento ali, só, nada mais. Como um apoio ao instinto, tá? Então vamos voltar a uma questão 849 para a gente refletir juntos aqui, ó. Qual a faculdade predominante no homem em estado selvagem? O instinto ou o livre-arbítrio? No estado selvagem, quando ainda nós estávamos muito pouco desenvolvidos. Como se estivéssemos muito, mas já avançamos, né? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades. Ela se amplia com a inteligência. A inteligência, então, amplia a nossa liberdade. O que está ali mais predominante no início é o instinto, mas a partir do momento em que a inteligência começa a ganhar um desenvolvimento, a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando mais liberdade, liberdade inclusive para agir, não é? Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele o é pelos seus atos. Opa! Então, quanto mais liberdade eu tenho, quanto mais a inteligência se desenvolve, quanto menos o instinto domina, mais eu tenho liberdade de agir, famoso livre-arbítrio. Mas quanto mais eu tenho livre-arbítrio, mais responsável eu sou pelos atos. Um exemplo, lá um homem primitivo, de repente ele mata um outro homem, será que ele tem ideia que aquilo está contrário à lei de Deus? Diferente de nós. Então, quanto mais liberdade, quanto mais a inteligência, a condição de definir o bem e o mal já está dentro de nós, mais nós vamos sendo responsáveis. Então, na questão 189, quando a gente vai trabalhar, né, as transmigrações progressivas do espírito, Kardec vai perguntar, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades, ou seja, desde sempre, todas as nossas faculdades, nossas capacidades já estão desenvolvidas? Ele vai dizer, não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Então, há infância espiritual. A infância espiritual, somos crianças espirituais, nós não temos as faculdades ainda desenvolvidas, principalmente da inteligência. Tanto que ele coloca, ó, em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência, só pouco a pouco, se desenvolve. Então, só pouco a pouco é que a inteligência vai se desenvolvendo, certo? Pouco a pouco, progresso, né? O progresso leva tempo. A evolução, ela é fruto do tempo infinito aí, né? A gente vai progredindo, né, de tempos em tempos, longos tempos, certo? Então, Kardec lança para nós aqui, ó, na questão 75. É acertado dizer, então, ou seja, é acertado dizer, está certo dizer, que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem a intelectual, ou seja, o desenvolvimento da inteligência reduz o instinto. O ser mais avançado intelectualmente, ele tem menos instinto. Um enfraquece o outro, um faz desaparecer o outro. Quanto mais a inteligência se desenvolve, menos o instinto, né, estará latente ou vivente dentro de nós, não dominando, mas ali dentro. E os espíritos vão responder, não. Ou seja, não é isso não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O homem despreza o instinto. Mas como assim, Leonardo? Um exemplo muito
banal, né? Muito simplório. Então, o nosso corpo, por lei de conservação, nós precisamos comer. E ele dá sinais de que estamos com fome. Aí nós começamos a comer. Comemos uma coisinha ali e já deu saciedade, já está suficiente para o nosso corpo. A gente ignora esses sinais, utilizamos da inteligência que ainda busca sensações, prazeres do mundo, e nós ultrapassamos e vamos continuar comendo. Ignoro então o instinto que já me diz: basta, já estou saciado, já estou, né? É assim que a gente, como ele coloca, né? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto nos diz que há situações que nos colocam em perigo. Ah, mas a inteligência do homem faz o quê? Ah, vamos saltar de paraquedas, vamos pular de bungee jump, vamos fazer isso. O instinto nos diz que é perigoso. Mas a inteligência do homem, não é? Tantas outras coisas, né, gente? É um exemplo assim muito superficial que a gente está trazendo, né? O instinto também pode conduzir ao bem. Então, o instinto pode ajudar a gente ali no fortalecimento moral, porque é aquela voz da consciência dizendo para nós: olha, muda a direção aqui, não faz isso não, mas que a gente prefere ignorar, né, e vai seguindo, ignorando então esses sinais que a consciência vai nos trazendo. Ele, o instinto, olha que ponto interessante, né? Ele quase sempre nos guia no quê? Nos ajuda na preservação nossa, né? Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a própria razão. Opa, então por vezes o instinto nos guia muito mais do que a razão, o caminho do bem, não é? Porque será que a gente sabe escolher? Não quero seguir meu instinto, não. Eu vou parar, vou refletir. Mas a gente sabe o que é o certo e o que é errado? Muitas vezes não. Então, na escolha do dia a dia, a gente vai escolhendo o caminho do mal ao invés do caminho do bem, não é? E eles colocam, ele, o instinto, então, nunca se transvia. Ou seja, o instinto, ele nunca muda, altera, não. O instinto, ele nunca é afetado pela inteligência. Ele sempre está lá. A gente pode ignorá-lo. E por que então que a inteligência se afeta? Porque a inteligência sofre alteração do interesse pessoal. Tanto que às vezes a gente age por interesse pessoal, depois a voz da consciência fica pesando lá dentro, não é isso? Tanto que se a gente busca a questão 895, Kardec vai perguntar, né? Qual a característica, né? Qual é o sinal mais característico da imperfeição do homem? E os espíritos começam dizendo: o interesse pessoal. Então, pelo interesse pessoal é que nós, ainda espíritos imperfeitos, trazemos uma inteligência imperfeita ainda, ou seja, em desenvolvimento, que somente ao infinito que se desenvolverá numa condição mais plena, não é verdade? E chegando então à questão 75A, que finaliza o nosso estudo sobre inteligência e instinto, Kardec vai perguntar então, por que nem sempre é guia infalível a razão? Né? Por que é que a razão, que é essa faculdade que nos dá a condição de pensar, de discernir, de refletir, de planejar, por que é que ela não é infalível? Por que que ela erra? Por que que ela falha? É o que nós falamos, os próprios interesses pessoal, né? Por que que nem sempre, então, o olhar racional é um guia infalível? E os espíritos nos respondem, então, seria infalível, ou seja, teria condições de ser infalível, se não fosse falseada pela má educação. Uai, o que tem a ver a escola com isso? Mas a educação aqui não é da escola. A educação é do espírito, né? Então, seria infalível se não fosse falseada pela má educação do espírito, pelo orgulho e pelo
egoísmo, que são o quê? Imperfeições morais. Imperfeições morais. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Então não é o instinto que leva o homem a fazer o mal. Pelo contrário, é a inteligência. Então quando a gente erra, não é o instinto que nos levou ao erro. É a inteligência. O instinto ele é maquinal à nossa preservação. Eu não altero o funcionamento dele. É a inteligência que nos leva a cometer o mal, fazer o mal, desviarmos do bom caminho, não é? E aí Kardec então traz para nós um comentário, auxiliando a gente a compreender, mais uma vez, diferenciar, né, o instinto da razão, ou da inteligência, se preferirmos. O instinto é uma inteligência rudimentar. Então lembra que nós falamos aqui que essa palavrinha rudimentar apareceria depois? Rudimentar no sentido de ser os primeiros elementos ainda, que comparados ao que tem mais desenvolvido, que é o do homem, ele é menos desenvolvido. Falta ali desenvolvimento, mas não no sentido de que vai desenvolver, é que ele parou aí, estacionou aí. A lei divina nos colocou nessa condição. Rudimentar no sentido de faltar profundidade da ação, que produz apenas o essencial. Ele é muito rudimentar, ele é só o essencial, é o básico para a nossa manutenção. Agora, para progredir, eu preciso ter inteligência, não rudimentar. Entender? Por isso que os dois estão juntos, agindo juntos. Um para manutenção básica, para dar sinais de que estamos corretos no caminho ou não, e outros para levar, esticar, avançar o desenvolvimento da criatura, né? Então, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Então, o instinto na planta é uma coisa, no animal é outra e no homem é outra. As manifestações são outras, agem de formas diferentes, porque cada espécie tem sua necessidade. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele, ou seja, o instinto, se alia à inteligência. Opa! Então vamos lá. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, no homem, certo? O instinto se alia à inteligência. Instinto mais inteligência. Isso é a vontade, ou seja, para a vontade e para a liberdade. Então, o instinto mais a inteligência, instinto mais inteligência, vai gerar a vontade e, gerando a vontade, a liberdade de ação. É a união do instinto com a inteligência, um tanto quanto mais elaborada, que dá a permissão ou a vontade de agir e a liberdade também de escolher entre o bem e o mal, entre um caminho e outro. Então não é o instinto que leva o homem ao mal, é a união do instinto com a inteligência e a inteligência buscando interesse pessoal que nos extravia. Por isso que nós colocamos como reflexão final a questão 121 do Livro dos Espíritos, quando trabalha o progresso dos espíritos. Olha a pergunta que Kardec coloca. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Por que é, gente, que alguns escolheram o caminho do bem, outros escolheram o caminho do mal? Por quê? Não tem eles o livre-arbítrio? Opa, o livre-arbítrio é
é quando você tem um instinto ligado à inteligência e à vontade para agir na liberdade. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes. Isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por vontade própria. Quando nós fazemos o mal por vontade própria, por interesse pessoal, porque ainda somos criaturas imperfeitas. E nós finalizamos aqui esse primeiro, bloco do Livro dos Espíritos, primeiro livro do Livro dos Espíritos, contém 4 livros, O primeiro trabalhando mais sobre as causas, trabalhando as causas primárias, o início de tudo. Foram 75 questões que depois se desenrolaram em outras, porque Kardec muitas vezes perguntava uma pergunta dentro de outra pergunta. Então foram 75 questões que nós trabalhamos bastante, buscando compreender as bases desse edifício que começa agora a se desprender e subir. Então, no próximo encontro, nós já vamos adentrar a segunda parte, que vai trabalhar sobre a origem natural dos espíritos com E maiúsculo, a condição humana, hominal. Por isso que Kardec inicia a questão 76, trazendo para nós a definição de espíritos com Ezão maiúsculo, gente? E dentro desses 75 questões que nós trouxemos aqui, que os espíritos apresentaram a Kardec, Kardec nos apresentou e nós colocamos aqui como reflexão e estudo, percebemos que muitas coisas nós ainda não temos condição de entender, porque nos falta realmente ainda desenvolvimento, que nós vamos chegar na escala espírita já, mas que estamos nós ainda em condições iniciais dessa jornada. Então, há muitas coisas que nós ainda não saberemos o porquê, mas uma nós sabemos, e isso nos basta ao entendimento do alicerce da razão, que existe uma força que nós chamamos de Deus, que está no comando de tudo, e que é através da sua inteligência superior que ele é a causa primeira de todas as coisas. Que Jesus continue nos abençoando e que possamos cada vez mais conseguir extrair os ensinamentos que os bons espíritos nos trouxeram, a fim de caminharmos rumo a um progresso e a elaboração de nós mesmos. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.